Já passar aqui para o Dr. Marcos Vinícius, né? Para que ele conduza a palestra dele. Nós estamos sem cerimônia, mas você desculpa. Posicionar aqui para ver se eu consigo disparar esse qual eu estava com dificuldade. Beleza? Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Vinícius, sou do Rio de Janeiro. Eu presido o Instituto Celular, é um instituto nacional com recurso financeiro oriundo dos Estados Unidos, americanos que são nossos parceiros de pesquisa, e os parceiros de pesquisa básica, a Universidade Federal de Viçosa e o Centro Universidade de Caratinga, são os locais onde nós desenvolvemos, junto com os americanos, o trabalho de pesquisa. Nós temos algumas linhas de pesquisa na área de inflamação, dor, voltada sempre para queimaduras, feridas e úlceras diabéticas. Nós trabalhamos há 23 anos nisso, nesse segmento, onde nós temos um curso regular de 200 horas e, finalmente, agora nós estamos lançando a especialização de quase 2.000 horas de engenharia de tecidos, onde nós vamos trabalhar com uma base de 8 fisioterapeutas sendo preparados com uma especialização voltada para engenharia de tecidos, que é o que a gente milita. Você passa, então? Beleza. Esse camarada aí é o Marcos. Essa equipe consta com imunologista, fisioterapeuta. Nós temos um grupo grande, onde o nosso trabalho é recuperação funcional do tecido. A nossa matriz é Itaipava, Petrópolis, e um braço de alavanca no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Pode passar o próximo. Pode passar mais um. Não tem conflito de interesse. Nós somos subvencionados com dinheiro de fundo de pesquisa americano, então a gente pode falar aqui à vontade de pesquisa. O próximo. Clailson bateu na 380, a 380 normativa que ecoa e surge a partir dos recursos providenciários do COFITO, que faz e estabelece a regulamentação do fisioterapeutas dentro das práticas integrativas e complementares. O próximo. O que aconteceu? A Brasf, ela surge nesse movimento, numa conversa que nós tivemos com o presidente Roberto Cepeda, junto com o Dr. Clailson, e na época o Dr. Leandro Azeredo, da Respiratória, dentro de um evento que teve em Curitiba, e a gente participando daquilo, conversando, e surgiu essa possibilidade de desenvolver as práticas integrativas quando o Ministério da Saúde solta a 971, o próximo. O que acontece? O COFITO monta o GT, e esse GT foi estabelecido por esses 4 bandeirantes aí. O professor João da USP está em um pós-doutorado na Universidade da Filadélfia. O Nivaldinho Parisotto, ele se licenciou da Universidade Federal de São Carlos, um braço de alavanca. Dr. Clailson, nosso presidente. Marcos Vinícius, também membro da Brasf nesse momento. Reunimos para traçar o perfil da inclusão da medicação para o fisioterapeuta. Só que todo mundo fala no processo de livre prescrição, mas eles esqueceram de um ponto muito importante. Quando se fala em fotofármaco, se fala em medicação inoculada por lasers e por LEDs. E essas inoculações por laser e por LEDs, ela acontece de forma muito clara, por gel, por via oral e por via injetável. E o grande lance que vai acontecer é que todos os antibióticos que serão prescritos pelos fisioterapeutas serão utilizados de uma forma com normativa, porque eles são fotofármacos. Todo fármaco é inoculado através da luz. Você toma hoje uma amoxicilina, ela tem uma potencialidade muito maior quando você coloca e deposita 100 joules, 100 microjoules num tecido queimado. Ela tem uma resposta efetivamente maior quando você tem uma Escherichia coli, uma bactéria proteus, um Staphylococcus. Então, o fisioterapeuta passa a assumir um papel de primeiro atendimento nesses casos. E nós temos uma enormidade de casos. Hoje eu trouxe um caso de lesões penianas e testiculares, nós temos em grande volume. Nós temos muito trauma de reto, muito trauma de aparelho intestinal e muitas úlceras vasculares. A gente vai ver e vai discutir sobre alguns casos, principalmente das vias medicamentosas. Então, não temos muito como fugir.
os conselhos vão começar a iniciar treinamentos para que se saiba prescrever a medicação, porque, de fato, não se sabe prescrever a medicação. Humildemente, nós criamos uma situação formidável e que nós, Fábio, temos que direcionar a prescrição. O ato é legítimo, só que nós não temos aonde treinar. Eu já deixo claramente com o presidente do CREFITO 4 que eu dou ao CREFITO 4 um curso gratuito de microscopia de varredura para superfície. Eu estou dando. Ele marca, eu venho no auditório e dou para todo mundo. Então, é uma colaboração minha. Então, essa colaboração é partidária com o cara que trabalha. É ele e ela e esse grupo maravilhoso. Eu venho, ministro um curso de microscopia de superfície. O fisioterapeuta tem que saber identificar com o microscópio guiado. Uma comunidade hoje que necessita do fisioterapeuta e que na prescrição é a comunidade LGBT. Isso é fato. Isso já começaram a fazer esse contato com os profissionais. Existe uma necessidade, existem algumas doenças e núcleos específicos e que precisam ser tratadas por nós. Essa resolução, acórdão, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Não se discute mais a legitimidade do elemento, se discute a formação desse profissional para a prescrição. Porque o médico que é sério, ele não vai questionar vocês. O dentista que é sério não vai... Olha que lindo, nós estamos dentro da casa da odontologia. Quem é sério vai querer fomentar ciência. Quem é sério vai fomentar pesquisa. Eu cheguei dentro de um país, Estados Unidos, em que me vi numa situação em que eu sou fisioterapeuta dentro de uma grande universidade e quando eu comecei a trabalhar e comecei a apresentar o resultado, eu comecei a ter tudo. Quando eu voltei do pós-doutorado, eu voltei com o meu instituto pronto para trabalhar em parceria com aquilo que eu acreditava. Então, os sonhos são movidos dessa forma. Então, nós precisamos acreditar, principalmente no ato da prescrição. Eu vejo daqui a pouquinho eventos do Anderson com patrocínio efetivo da indústria farmacêutica, sem ter nem nada bienal, pesquisa, incentiva a pesquisa, bolsa de estudo. Eu vim todo ano o meu curso de engenharia de tecidos para ele, uma parte dele. Eu vou fazer aqui para ele, pode ser online, eu posso vir presencial. Outros têm que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer o colega se alegrar a ponto de ele também estar tão bem quanto você. Se no momento ela não está bem e eu estou bem, eu tenho que fazer ela chegar no ponto que eu estou. Isso é a máxima espiritual de qualquer universo ativo. Então, a gente tem que pensar dessa forma. E, a partir de então, fomentar essa qualidade que é o benefício dessa estrutura. Esses 4 bandeirantes trabalharam em sinergia, bravamente, através do Clailson, que é um humilde fomentador, brioso, em que fez com que esse movimento acontecesse. E foi uma guerra, pasmem. Os nossos coleguinhas não queriam isso. Nós perdemos amizades por conta de colegas que acham que a medicação vai substituir uma técnica como o RPG. É um ledo engano. Ela vai corroborar. A acupuntura corrobora. Ozônio corrobora. Laser corrobora. LED corrobora. A mentalidade tem que ser mais expansiva. Nós não podemos ficar confinados a pequenas reservas de mercado vil. É abrir a mente e possibilitar o colega ter acesso. Se você teve acesso, você tem que dar acesso ao seu colega, porque senão você vai quebrar. É questão de tempo. O próximo. Clailson colocou, nós fizemos essa linha de trabalho muito interessante. Grupo de trabalho de 4 anos, sedimentado. Nós levantamos 8.401 artigos científicos. Todos os fatores de impacto eram maior do que 1,073, como a normativa ouro internacional acontece. Trabalhamos com nível de evidência do nível 1A ao nível 5. Então, nós fechamos que o fisioterapeuta tem condições técnicas de prescrever medicamentos e fizemos uma cooperação direta internacional com 8 países para entender o que o nosso colega do outro país estava fazendo e que realmente nós estamos atrasados. Na Espanha, nós já temos revistas de fisioterapia invasiva. Nós temos um livro do Fernando Vermin maravilhoso, chamado Fisioterapia Invasiva. A fisioterapia invasiva está acontecendo no mundo inteiro. E esse movimento ele vai chegar aqui e de uma forma efetiva. O próximo. Mais um. E estudando esse modelo assustador,
A medicina faz 140 horas, podendo ser expansiva em 180, a odontologia em 80, em alguns cursos 60, nutrição 50 e fisioterapia 60. Vocês acreditam que 60 horas com um complemento de 500 horas de uma pós-graduação não pode ter um elemento prescritor? Com a mesma quantidade de cromossomos que o médico tem, eu tenho? Meu Deus do céu. Ele tem a mesma quantidade de cromossomos, a não ser se ele tiver síndrome de Klinefelter, síndrome de Down ou paralisia cerebral. De fato, ele tem a mesma quantidade de cromossomos. No banheiro deposita a mesma coisa que eu. Nenhum faz Azarro ou Paco Rabanne. Todos são iguais. Qual é a diferença? O comprometimento é total e pessoal, né? O próximo. Habilidades gerais. O modelo da graduação de fisioterapia contempla ciências biológicas de saúde e conhecimentos biotecnológicos. Nós estamos dentro da característica inovatória. Alguém já ouviu falar na revista Forbes? Pô, interessante. Por que a medicina não está na Forbes e a fisioterapia está? Engraçado. Por que a engenharia de tecido está na Forbes e outras profissões não estão? Porque o mundo inteiro, o globo, está entendendo que a fisioterapia está crescendo assustadoramente. O dano gastrointestinal, que é terrível para vários pacientes na terceira idade, não mais acontecerão com a intervenção primária da fisioterapia, clínica ou por especialidade. Então, isso vai acontecer aonde? Dentro da característica de inovação tecnológica, que não é o Marcos Vinícius, é o Ministério da Educação 2017, que é o citante dessa obra. Próximo. Dentro das habilidades e competências do fisioterapeuta, as escolas já começam no Brasil a pensar e incluir o fisioterapeuta nas práticas integrativas, orientando a cadeira de farmacologia, finalmente, 1 e 2, procedimentos invasivos e procedimentos de diagnóstico funcional. Eu não consigo ver, quando você chega no instituto, o paciente é acolhido primariamente, ele é acolhido por um fisioterapeuta. E, de cara, ele preenche uma bateria de documentos oriundos de um advogado, desde a sessão de imagem aos exames complementares como padrão ouro. Todos passam na termografia, todos passam na ultrassonografia cinesiológica funcional guiada, todos passam na VEL, prova somatoanestésica, todos passam nessa prova, e no exame de palpação e na ausculta, inguinal, poplita e pediosa, e a bateria de fotos. Nós fazemos um arquivo que é digitalizado e um arquivo físico. Por que conseguimos fazer isso? Porque nós temos às quartas-feiras os rounds clínicos, onde eu medi o round com os profissionais. Se ele levanta 5 pacientes, nós discutimos sobre 5 pacientes. Todos, do profissional que nós temos, que é um cirurgião vascular com 88 anos, ao nosso metabologista, aos fisioterapeutas, todos, porque todos têm um tratamento equalitário. Então, a forma de trabalhar é dentro desse padrão. Nós não temos como fugir, o próximo, desse tipo de situação. Por quê? Primeiro, no artigo 4, ele te informa com exatidão o que é o ato médico. O fisioterapeuta não está fazendo invasão de ato nenhum, de forma clara e certeira. Pelo contrário, o diagnóstico nosológico não é um diagnóstico médico, é um diagnóstico de saúde. Próximo. Além disso, nós temos uma recomendação da nossa própria associação. Então, se a gente consegue cumprir essa carga horária, a gente consegue estar dentro de uma linha de trabalho muito efetivo. De toda essa construção do grupo de trabalho das PICs, o que mais, que é a minha área, e que eu acho que vai ser um grande momento de discussão, é a terapia fotodinâmica. Anti-inflamatórios orais, corticoides, esteroides, não esteroides, antifúngicos e anti-inflamatórios, antibióticos, são fotossensíveis, meu Deus. Todos eles respondem a LED e a laser. Façam uma experiência simples. Não fizeram com o Romário, mas vai com o Neymar, mas vai a dica. Você pega uma simples tintura de azul de metileno, pinta o pé de um atleta com uma lesão óssea e inocula com um LED, por exemplo, de 632,8 nanômetros, e aguarda 40 minutos e pergunta ele qual é a resposta. Você pode monitorar até por via de ultrassonografia, a resposta é excelente. Isso é um marcador celular. Quantos aqui já ouviram falar do potencial do verde malaquita, do azul de toluidina combinado aqui? São poderosas armas antibacterianas. Você cora uma garganta, por exemplo, com azul de toluidina e propianato de clobetasol, com algodão embebido,
a boca vai ficar tanto azul, uma sondinha de laser de 40 joules, não precisa ser mais do que isso não. A resposta para a mucosite pós-radioterapia, ela é efetiva 100 vezes mais do que é feito atualmente. E por que nós não fazemos? Porque nós não sabemos, porque existe um confinamento de conhecimento. As pessoas se confinam. Um colega perguntou, não, colega não, a minha querida aqui, que é doutora, e fala, não, cuidado com os cursos. Alguém pesquisa o currículo Lattes dos seus professores de cursos? Muitas das vezes você está sendo enganado. O indivíduo não tem produção do conhecimento. Se ele não produz conhecimento, ele não pode produzir saber. Isso é fato. Alguém pesquisa quem vai lá dar aula para vocês? Quem cobra R$3.500, R$6.000, R$7.000, R$12.000 num treinamento, R$800, ninguém cobra, ninguém pergunta. Esse questionamento tem que ser visto o tempo inteiro. Se você vê o questionamento, você vai ter a prova final de quem está te dando a formação correta. Por isso que a gente está na deriva. Essas estruturas, elas são formidáveis. Eu vejo o Clailson falar o tempo inteiro sobre ortomolecular, fitoterapia, eu fico pensando, meu Deus, a graduação com acesso, você já imaginou um graduando dentro do ambulatório de escala prescrevendo, manipulando um ajuste de coluna vertebral, equilibrando a parte sistêmica? Meu Deus, qual é o profissional que vai procurar um outro profissional que não for integrativo? O fisioterapeuta integrativo é uma profissão de virada de mudança de comportamento do século. Ele faz tudo, ele equilibra a função sistêmica. E no momento que ele equilibra a função sistêmica, ele passa a se encaixar e preencher com a hegemonia todos esses segmentos. Contra fatos não há argumento. Qual é o profissional que vai questionar a legitimidade científica? Nenhum. Eu coordenei a minha equipe e nunca tive problema nenhum. Mas se conversa com um idioma que não é o português. A língua portuguesa você vai até as Ilhas Canárias. O inglês você vai sem fronteiras. Não é perseguição. Quem tiver oportunidade, a primeira forma de sair do assoleiro profissional é o idioma da língua inglesa. Nós vamos tirar os antórios e vamos enxergar muito mais horizonte de produção do conhecimento. Tem muita coisa acontecendo no globo de forma diferente. A gente não pode absorver certos enlatados. Próximo. Clailson já bem colocou, formou, apostilou no conselho, já tem a legitimidade profissional. O próximo. Não preciso te dizer, isso é um livro escrito por um fisioterapeuta, sobre interpretação neurofuncional de exames radiológicos, e o outro de interpretação de exames laboratoriais. Até literatura nacional nós já estamos tendo. Então não há desculpa que não estamos lendo. Um livro bem legal, todos dois. Ele é um livro básico, um pocket, para que você possa, no seu dia a dia clínico, desenvolver o seu trabalho. Próximo. As resoluções que nos dão legitimidade para o exercício, desde a graduação, a resolução de ética e deontologia, é aonde nós temos que respeitar. Não, mas tem um fiscal do CRM, dê um café, dê um biscoito e o mande embora. Ali não é a casa dele. Ah, o Conselho Regional de Educação Física veio, coitado, dar um café, um biscoito, por favor, à porta da rua, serventia da casa. Eu sou fiscalizado pelo Conselho Regional de Fisioterapia da minha autarquia, da minha situação de decisão. Eu moro em Belo Horizonte, é o CREFITO 4. Se eu estou no Rio, é o CREFITO 2. Próximo. Agora entra uma parte interessante, que é o que a gente faz lá no Instituto, que é a parte de fotofármacos, e a gente vai discutir, vai passar um vídeo, vai mostrar como é uma linha de trabalho. Não precisem preocupar em fotografar, anota o e-mail, eu mando esse material para vocês, aí vocês vão prestar atenção nisso tranquilamente, sem o menor problema. Quem está aí já me viu falar, eu mando o material mesmo, sem o menor problema. Calor, rubor, tumor e dor é o que a gente vive diariamente, e nós sempre temos esse calo, que é a vasodilatação e o metabolismo celular, as hiperemias, o extravasamento de fluxos e a liberação de mediadores. E esses geram que, ao final, uma perda de função corporal e a mutilação desse corpo através de um pé diabético, onde o fisioterapeuta pode cessar esse evoluir patognomônico desses sinais tão cruéis que é o diabetes, quando você faz as intervenções corretas. O próximo. Isso acontece como? Eu tenho um ventre abdominal, muito comum em nosso serviço, esse ventre abdominal,
onde você tem uma massa adiposa e uma massa granulosa, e nós precisamos estudar esse tipo de tecido, e nós estudamos quando descemos o microscópio, olhamos essas estruturas e vamos visualizar aonde nós vamos fazer o aporte. Então, o fisioterapeuta faz a intervenção nos tecidos ciliados, nos tecidos epiteliais e principalmente na massa adiposa, para gerar tecido de granulação o tempo inteiro. Porque muitas das vezes um colega coloca um tecido por sonda e é ali que você tem que inocular o teu tratamento. Geralmente esses pacientes chegam ao serviço de uma forma efetiva para que a gente possa fazer a melhora da parede granular, gerando assim o tecido epitelial de formação de segundo pigmento, fazendo com que esse tecido cicatrize. Geralmente esse ventre fica aberto, se não for intervenção do fisioterapeuta, ele faz uma cobertura cutânea, vulgarmente conhecida como um curativo não funcional, e esse paciente pode fazer até a sepsemia e vir a óbito. O fisioterapeuta dá essa elegância em mais ou menos 14 dias, ele apresenta uma parede de ventre abdominal aberto, fechada. Nosso serviço só trabalha com tecido aberto, nós não conhecemos a possibilidade de tratar um tecido fechado. Então, tudo lá é mutilação por trauma de faca, tiro. Sexta-feira nós atendemos uma criancinha, a mãe estava cozinhando numa panela fervendo com vários filhos, o bebezinho de 2 meses caiu dentro da panela com água fervendo e macarrão. Isso é o nosso dia a dia. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer o serviço, vocês vão ver isso em grande quantidade. Próximo. Esse retardo cicatricial, a gente estuda que esse retardo cicatricial ele pode se tornar crônico no momento que a gente não consiga entender a hematógena do tecido, ou seja, ponto de maturação e fluxo de bactéria, nesse ponto de funcionamento. Então, quando a gente consegue inocular o nosso tratamento nessa parede posterior, que nós chamamos de semeadura da medula óssea, ela passa a guardar uma resposta radioativa e essa parede fica numa zona contígua, fazendo com que essa úlcera que está maturada possa fechar o elemento cicatricial de uma forma muito rápida. Próximo. Assim, como é que funciona? Nosso trabalho simplesmente é por comunicação, por biomodulação. O meu estudo é você aumentar a capacidade do teu organismo ler as várias faixas de laser. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu observava que as pessoas têm uma grande mania de botar um laser numa pessoa. Então, eu vou aqui no ombro da minha amiga Marilene e coloco aqui um laser. E o paciente melhorava. E eu achava aquilo estranho, porque eu achava que o efeito era JC, não era do laser. Era o efeito maior de Jesus Cristo, que eu creio muito. Mas não era tanto o efeito fotobiológico. Porque a separação da lâmina inicial com a parede do que sai, não dá para estimular nem forame de formiga. Então eu pensei, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu não tenho uma comunicação dos biofótons. Então eu comecei a pensar, se eu preciso que essa membrana externa melhore a membrana interna e as cristas mitocondriais melhorem as paredes da própria matriz mitocondrial, eu precisaria de modificar o laser. Então, se eu utilizo uma dose de 30, 60, 90, 120 no mesmo paciente, eu aumentei a comunicação cerebral para a terapia fotodinâmica, da relação que vem das vias espínolas do talo, corte cerebral até a junção neural daquela placa, aquele paciente vai ter uma resposta do cérebro, córtex, dizendo, eu preciso acelerar a cicatrização. E o cérebro, como é nobre, vai mandar mediador químico para cá. E a resposta é efetivamente grande. O próximo. Então, como é que isso faz? Como é que isso acontece? De uma forma muito simples. Em 1903, o primeiro fisioterapeuta no mundo começou a inocular drogas sem mesmo saber como se movimentava marcador celular, porque antigamente se tinha um microscópio rígido. Depois melhoramos e interviemos com laser, todos conhecem, terapia por LED, e essa terapia que está chegando no Brasil, que é a terapia protônica, é a terapia de campo protônico, que nós já estamos usando. É uma terapia que faz aceleração de rádios corporais dentro da família da fototerapia. Eu coloco um corante. Se eu coloco um corante da cor azul, azul de metileno, por exemplo, ele vai excitar células de comprimento de onda que vai de 632,8 nanômetros até 904 nanômetros. Quando eu faço esse oxigênio ficar fundamental, é o oxigênio que eu puxo do nariz, eu passo a estimulado. Isso aqui está errado, efeito vira citotóxico. Eu mato vírus, bactérias e fungos e células tumorais. O próximo.
Como se dá isso? Com inoculação medicamentosa, com combinados. Eu preciso corar uma célula, então eu pintei ela de azul. Mas se eu pintar ela azul misturado com corticoide, eu vou excitar moléculas intermediárias e vou gerar mais aporte de oxigênio. O próximo. Gerando mais aporte de oxigênio, o tecido ele é atenuado, ele se torna fotossensibilizado e o que não era radioativo se torna oxigênio. Próximo. Com isso, o paciente diz, não estou com dor, não estou com odor e não tenho queimação. Por quê? Porque o que era laser virou fóton, virou macromolécula estimulada de oxigênio e o que era 2 oxigênios viraram 3, viraram um triplete. Próximo. Esse triplete gera o que? Uma energia de transferência e esse paciente não tem mais dor. Você faz o PCR dele que estava em 74, 48, está em 12, ele está normalizado, próximo. E esse tecido estimulado, sempre com baixa concentração. Quanto custa um azul de metileno? R$20. Quanto custa uma pomada de propionato de clorbetazol? R$23. Ela misturada vira uma pasta base, poderosíssima. Poderosíssima para alguns tipos de bactérias saturadas. E ela tem uma resposta efetiva e extremamente rápida. Próximo. Sendo assim, eu destruo o tecido celular por completo. Eu posso fazer isso no tumor também, com muita propriedade, porque os fisioterapeutas fora do Brasil tratam de tumor como agente primário, e a resposta é enorme. Mas no Brasil essa perseguição ela existe, porque o fisioterapeuta que trata tumor sem radioquimioterapia tem seu carro jogado na beira de uma estrada, tem seu telefone grampeado, tem sua família perseguida o tempo inteiro. Esse sou eu. Porque a resposta é efetiva, ela funciona. E ela funciona mesmo. As células respondem em tempo real a oxigênio singlete e triplete de forma rápida, muito mais rápida de algumas substâncias, muito mais rápido de alguns quimiotáxicos, muito mais rápido. Por quê? Porque ele é local e não invasivo e você dá o alimento correto ao tecido celular. Próximo. Sendo assim, esse tecido já está todo inoculado ou por laser, ou por LED, ou por terapia fotônica, com o fotossensibilizador, que é o medicamento que alimenta essa célula. O próximo. E o que acontece? Isso aqui. Muito simples. Um tumor de orelha, com o diagnóstico da dermatologia, aumentando o seu polissacarídeo, aumentando o fosfolipídio e as proteoglicâneas, e ele está sem tumoração, sem tomar medicação, radioterapia, quimioterapia, só a medicação feita pela inoculação dos fotofármacos. A recuperação total da função. Próximo. Você pega, por exemplo, esses 3 marcadores simples. Esse é um microscópio, nós guiamos com ultrassom ao microscópio. Esse é uma bactéria Escherichia coli, com aumento de volume, destruição óssea, mas não houve a perda do membro. Nós conseguimos encapsular a lesão de modo que ela permanece dentro dessa estrutura, sempre monitorada com ultrassonografia. E ela, quando ela é monitorada, você sabe aonde você está entrando e qual seara você está distribuindo. Próximo. Eu botei uma nuvenzinha, porque é mais dramático, mas é um tecido de mutilação reto-anal, e a gente recebe, os fisioterapeutas recebem esse tipo de paciente para o trabalho de reparo tecidual. Então, nós guiamos com o microscópio, usamos uma pinça invertida, essa porção já foi debridada cirurgicamente, você usa 2 borrachinhas e faz esse movimento, o tecido ele é elevado, e aqui você consegue botar uma sonda de diamante de laser de 45 graus com um pedal, você acelera o quanto você quer de energia depositada, mantendo um tempo de frequência de 100 microjoules, e nessa lateral fica uma pipetinha que desce com um termógrafo dizendo qual é a temperatura que você está alcançando, com o que você está fazendo, com uma resposta excelente. Esse caso é um paciente paraplégico, e essas lesões traumáticas na forca retal é muito grande, então a gente tem como tratá-la de um tempo mais rápido e mais efetivo. Muito nessa estrutura aqui. O próximo. Nós atuamos com a medicação na fase primária, com a terapia fotodinâmica, principalmente nas descências abdominais. A gente tem falado isso muito para dermatofuncional,
que eu acredito ser uma especialidade hoje que esteja de ponta para tratar principalmente essas decências, mas o fisioterapeuta integrativo também está nessas possibilidades. A gente utiliza uma pasta antibiótica aqui muito grande, a gente pode utilizar, por exemplo, uma amoxicilina em gel batida com um corante de verde malaquita. O corante serve para identificar a célula e a pomada serve para ser fixada através da inoculação do laser. Eu gosto muito da combinação de LEDs e lasers o tempo inteiro, de intensidades e comprimentos de ondas distintos, para que o resultado seja mais efetivo. Próximo. Na fase que nós vamos nos encontrar proliferativa, principalmente no desgaste de mama, essa mama foi o que faz uma onda de choque errada. Você não usa ondas de choque num tecido macerado, mutilado e com uma bolsa instável de silicone, porque o bico mamário não sustenta a compressão e força de uma atração por ondas de choque. E o que acontece é isso aqui, ó, mutilação do mamilo. E esse mamilo mutilado, ele mutila com tecido purulento, e por um acaso aí foi um depositado de estafilococos, a gente conseguiu cicatrizar, mas não consegue ainda operar o milagre, só Jesus Cristo fazer um novo mamilo. Ela perdeu esse mamilo, e isso está dando um problema que vocês não têm noção do que é isso. Graças a Deus ela veio para se tratar comigo, mas a bobagem não foi feita por nós. Próximo. Mais um. Primeira intenção cicatricial é a maior prova que Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e todas as capitais precisam de um fisioterapeuta interventor de vida primária nas urgências e emergência. Nós atuamos aqui. Ó. Próximo. Dá mais uma? Beleza. Nós atuamos nessa matriz, principalmente macrófagos e fibroblastos. Nós conseguimos mudar o comportamento dessas células endoteliais inflamatórias e bacterianas, e esse paciente não precisa ter tanta drogatização, além do fotofármaco inoculado por nós. O próximo. Na lesão fibroblasta, essa moça teve o carro tombado e a porta aviltada, e o rosto dela foi batendo no chão. Então ela perdeu uma parte do segmento, hoje se encontra já cicatrizada, se encontra em tratamento, porque a gente usa um laser chamado laser em flash pumped, que é uma tecnologia de laser que só aquece os bordos e faz com que esse oxigênio singlete venha para o centro, e essa lesão ela se recua, você com a pinça, esse tecido sai inteiro. Nós temos uma previsão de alta dela aproximadamente de 25 a 28 dias de previsão de alta, podendo se estender a 30 dias. Próximo. Segunda intenção, dá mais uma. Aqui a gente já mexe dentro da zona de coágulo, toda do tecido. Com a microscopia, é uma coisa linda. Às vezes o microscópio, você desce o microscópio, você consegue identificar o tecido inteiro. E aqui tem um vídeo microscópio que eu vou filmando e registrando. Geralmente nós damos ao final uma pasta de alta com fotos e damos um CDzinho com vídeo microscopia. Então a gente faz a videomicroscopia guiada. Então eu estou tratando aqui, eu sou ambidestro. Por um acaso eu estou com a mão esquerda tratando com uma cânula de laser, com a mão direita eu estou aqui no videomicroscópio, eu estou aqui visualizando tudo. Eu consigo visualizar a parede inteira. Então eu sei onde eu posso depositar mais laser, menos laser, mais LED, menos LED. Então isso me dá um campo de confiabilidade muito maior. Então hoje os médicos trazem esses pacientes saúde por mais confiabilidade que se tenha, principalmente na visão de entrada desse tipo de recurso. Próximo. Esse é o padrão ouro que a gente utiliza no nosso serviço de trabalho. A bioquímica que nós usamos é o SOAB, coleta de SOAB para identificação bacteriana e identificação de sensibilidade medicamentosa, até para impregnação de fotofármaco. Nós precisamos saber quais são as impregnações medicamentosas que se aprendem no SOAB e o que o SOAB nos trata. O SOAB é um algodão fino na ponta com uma haste semi-rígida que você colhe o material. O laboratório, que é afinado com o instituto, faz análise fúngica em 14 dias e análise bacteriana em 7 dias. Nós trabalhamos muito hemograma, PCR, glicemia FAM, urianálise e o MIF na nossa solicitação, a inspeção, a escuta e palpação, e essa é a carga que nós usamos. A cinesiológica funcional, a ultrassonografia, que também tem a variação por Doppler. Nós utilizamos o videomicroscópio, a microscopia de superfície, a termografia e a eletromiografia de carga, principalmente em lesões glúteas, onde o acometimento de escaras acontece na região lombar. Próximo.
Nós utilizamos, nesse caso aqui, um laser em cluster, que é um laser com vários lasers, dá um total de 2.400 microjoules. Usamos a impregnação do veículo azul de metileno, IgG, óleo de melaleuca, neomicina e própolis. Fizemos uma pasta base e a recuperação é completamente funcional. Isso aqui é um paciente de aproximadamente 72 horas. Próximo. Aqui, Proteus mirabilis é uma bactéria. As bactérias, em geral, elas são de indol positivo e negativo, que dá a característica de migração ou não na estrutura. Nós conseguimos modificar o campo do indol dessa bactéria. Ela ia fazer um cateterismo, não houve necessidade de cateterismo. Nós fizemos um trabalho de impregnação desse tecido todo da região inguinal até a base do sistema parviano de membros inferiores, utilizando um marcador celular chamado azul de toluidina. Nós usamos azul de toluidina com própolis vermelho. É um grande potencial vasodilatador quando ele entra em contato com lasers acima de 640 nanômetros. Próximo. Nesse caso 2, é uma bactéria, também foi usado o claustro com uma intensidade menor. Usamos o óleo de copaíba, um fotossensível, bacitracina, propionato de clobetasol. O veículo foi azul de metileno. A bactéria foi Escherichia coli. 12 dias depois a gente tinha ela inoculada. Esse trabalho está sendo publicado numa revista chamada Photochemist. Já vai sair esse mês esse trabalho. É um trabalho de impregnação para Escherichia coli. Escherichia coli é um surto no Rio de Janeiro, porque o Estado está em petição de miséria, por uma omissão real e efetiva. O Serviço Público Carioca não apresenta uma condição padronizada. Nós temos surtos epidêmicos, principalmente de Escherichia coli. Próximo. Se amputa muito no Rio de Janeiro, e nós estamos fazendo um trabalho para a prevenção dessa amputação. Inclusive, nós estamos rodando um documentário pela Lei Rouanet chamado Bomba Relógio, com o Celton Mello, com o nosso grupo de amigos, voltados para a divulgação desse absurdo e absolutismo venal que são os pés diabéticos. Os fisioterapeutas resolvem isso aqui. O paciente não amputa, não. Se ele tiver um sinal, um sopro inguinal, um pequeno sopro pedioso, que pode ser de uma cruz em uma, que é uma terminologia da ausculta que a gente faz, esse paciente se salva, mesmo a bactéria sendo coagulase positiva. Esse caso foi 28 dias, mas ele consegue se salvar. Bacitracina dele, óleo de melaleuca, azul de toluidina combinado, azul de metileno como veículo, e a resposta é eminentemente efetiva. Próximo. O fisioterapeuta tem que estar numa urgência, porque eu não preciso ter ponto nenhum. Hoje os lasers fazem pontos naturais. Um trauma grande, você fez uma higiene à base de clorexidina 2%, isopovidona, água oxigenada e soro, e você consegue limpar e higienizar essa estrutura. Usa verde malaquita com veículo vitamina E e IgE, que é um fator de crescimento. Ele é um grande potencializador para lasers abaixo de 540 e um pouco acima de 640 nanômetros, com uma resposta eminentemente efetiva. Vide nessa estrutura próxima. Projeto de arma de fogo é uma coisa que me atrai muito, então a gente pega muito esses traumas. Isso é um oficial da polícia que não sabia manusear bem o seu instrumento de trabalho na sua higienização. Ele fez uma parábola, disparou, estourou a zona orbitária inteira, e nós tivemos uma felicidade desse cirurgião ser, além de amigo e irmão, e um cara muito sério, e nós fizemos essa intervenção e os devolvemos para a casa dele 15 dias depois, e devolvemos para a fonoaudiologia. Ele já vai cursando 3 anos de fonoaudiologia, mas de 15 a 18 dias cursado a higienização, a recolocação do arco lingual na base da língua e a recolocação do vômito, do assoalho orbitário próximo. Ele está 15 dias depois já fonoarticulatório, porque o tecido ele absorve uma massa de resposta muito grande, então ele faz com que aconteça. Esse aqui, inclusive, dentro do meu trabalho de pós-doutorado, a gente estuda muito esse oleáceo combinado com essas duas estruturas, e esse fator ele vai dando uma resposta criteriosa e muito, muito interessante. O próximo.
Esses traumas, a gente usa uma proteção ocular, para vocês talvez sejam difícil a terminologia. Chaerg é uma terminologia que a gente usa, que é um protetor ocular. Dessa forma. Fica de pé aqui, Clailson. Aqui a gente usa o Chaerg, é um sustentador. Obrigado. Boa, obrigado. É um sustentador aqui, é uma presilha. Aqui tem outra presilha. Não é bonito, não. É outra presilha. Aqui fica a outra. Vai ficar esse vazio aqui. Aí eu coloco certinho a ampola aqui, de laser. Aí eu trato. Se chama Chaerg a técnica. Que quando eu vier aqui outra vez, eu trago uma peça para vocês conhecerem. Então, essa peça, ela expande essa estrutura e faz com que ela melhore essa estrutura, basicamente com esses compostos, azul de toluidina, azul de metileno como base, e as medicações, como inoculação, ela tem uma resposta assim, extremamente efetiva. O próximo. Nós estamos trabalhando muito tecido plasmático. Nós vamos iniciar um protocolo agora para câncer de intestino e ozônio combinado com laser. E a gente tem visto algumas coisinhas que ainda é muito tímido. Nós estamos inoculando doença de Chagas aqui, nesses animais. É um kit da Sigma Medical, que você traz a doença, inocula no animal e fica testando como essa doença responde. Resposta o tempo inteiro para ver se ela melhora. E a gente está estudando muito isso. Eu acho, Fábio, que vai dar muito certo, mas um pouquinho mais para frente. Próximo. Esse é o futuro que vai ser provocado junto ao COFITO. Esse é o nosso trabalho dos Estados Unidos com célula-tronco. Eu acho que o grupo de trabalho vai ser formado também graças a Clailson, que está provocando o COFITO, e eu acho que o grupo de trabalho de célula-tronco é o futuro, é o cobertor cutâneo, é você poder entender e estudar o cobertor cutâneo, você entender a colocação de laser para a célula, não tem coisa melhor no mundo que laser responde à célula, a célula responde a laser, é como se fosse uma paixão à primeira vista, e eles se atraem de uma forma veementemente, e se multiplicam no tecido. Quando você bota o tecido artificial, ele fecha. Isso é um trabalho experimental feito nos Estados Unidos. Nós não podemos ainda fazer essa prática. O único que pode fazer essa prática no Brasil é o dentista. Mas eu acho que, com um grupo de trabalho, com o apoio de alguns amigos do Crefito 4 e de outros Crefitos sérios, vai fazer com que a coisa funcione. Mas eu acho que esse aqui é o futuro. E a dermatofuncional é o futuro. É o futuro da queimadura, porque eu tenho a Marilene aí, que é uma fisioterapeuta séria, que só mexe com queimados. Isso, e é responsável também pela nova resolução que está saindo de úlceras, feridas e queimaduras, que deve estar sendo publicada dentro em breve, que é a nossa atuação aonde nos é de direito, que é um trabalho feito comigo, com ela, com Marilene, com Juliano Tibola, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Marilene, qual é o nome da última colega que eu esqueci? E da Daniela do Pará. Pronto. Está sendo filmado. Vou me queimar, né, minha gente? Quero fazer amigos. Quero brigar com ninguém, não. Mais um. Curta esse vídeo aí, gente. Mais um. Pode botar som? Esse aqui é um caso encaminhado pelo serviço de urologia. Está aqui com uma lesão, um fungo bem localizado, muita dor constante. Superfície. E ele veio com o urologista e com a urologista dele. Ele preserva o testículo, mas a atividade reparticial tem que ser eficaz. Ele consegue drenar bem essa estrutura. Que nós usamos como da base da borda do pênis também apresenta várias rifas fúngicas. Onde o microscópio te apresenta essa direção. Então, o melhor trabalho para isso, além da medicação feita pela urologia, não é por outra coisa, só por precisão. Aqui é aumentar o campo de dinamização do cromóforo específico da cor azul que nós vamos utilizar. Nós vamos usar esse marcador e usar um tipo específico de LED para essa estrutura. Uns resultados bem significativos, em combinação transdisciplinar com a clínica de urologia. Não há briga, a paz. Entende? A ciência, a paz. 48 horas, esse urologista nos liga e perguntando: o que vocês fizeram? Você pode dar uma palestra para a gente, Sociedade Brasileira de Urologia? Porque nós não conhecemos a fisioterapia para aparelho genital dessa forma, para fungos agressivos.
Então, o fotofármaco específico que a gente utilizou, meu Deus, é tão simples. Ele é a base de próprios com uma mistura de azul de metileno, mas a lâmpada de escolha foi certa, que é um LED de ultravioleta de 514 nanômetros, combinado a 540, 632,8. Combinação perfeita. Olha como é que ele está agora. Inoculado com combinados básicos de azul de metileno, com alguns combinados, onde a microscopia apresentava rifas fúngicas em toda a periferia da bolsa testicular, do bordo superior do pênis, do bordo anterior. Como vocês podem perceber, 48 horas o parênquima testicular se encontra normal, está com o parênquima superior também, brilhância no tecido, com também, qualidade tecidual, né? Edema testicular, não apresenta quadro de dor, é mais uma grande arma a serviço da saúde da nossa população, sem ter que fazer dano gastrointestinal, sendo inoculado um fotomedicamento dentro da coerência de LEDs de 632,8 nanômetros, na coloração vermelha. Ao final da alta eu trago os resultados finais, mas para 48 horas nós estamos muito felizes, não surpresos, porque acreditamos na ciência e ela, baseada em evidências, fica mais fácil no manejo quando você tem um estudo prospectivo de referências bibliográficas em revistas de impacto e que demonstram que você pode usar algum tipo de cromóforo específico para combater essas malditas rifas fúngicas. Qual é a real vantagem disso tudo, né? Numa pergunta prospectiva. Completa restauração do tecido, possibilidade de repetição, procedimentos pouco invasivos, cicatrização em aspectos estéticos superiores, não causa dano no tecido adjacente e um custo completamente compatível com a realidade desse país, né? Então, você tem um custo maior para quando você senta à mesa, e a gente senta muito à mesa do convênio, porque lá nós temos um preço um pouco diferente, porque nós conversamos, né? Nós não temos aquela sessão, é uma conversa, nós sentamos à mesa, como nós estamos fazendo uma proposta ao SUS, se um olho custa R$ 1.800 de uma catarata, um tratamento não pode custar menos do que isso numa sessão terapêutica. O SUS tem condições, nós contratamos um economista, fez viabilidade econômica zonal para o estado inteiro, então a gente sabe como a gente senta à mesa, como a gente, de forma empreendedora e por gestão, vai conseguir chegar ao nosso objetivo final, que é a máxima chamada que o dinheiro é o único Deus que não tem ateus. Ele funciona de forma decente e direcionada. Próximo. Quando eu voltei para o Brasil, eu escutei essa frase de um cara que me fez uma doação de um microscópio. Eu tenho um microscópio de análise bacteriana, eu gosto muito dele. E ele é muito caro, não tinha como trazer. Então a minha chefe, sua linda, falou assim, eu vou levar na casa de um cara que você vai gostar dele, você vai conhecer, vamos tomar um café, nós vamos bater um papo. E esse cara vai fazer um chá beneficente. Eu falei, linda, isso é impossível, como é que eu vou fazer um chá beneficente para me trazer um microscópio? Mas na verdade esse cara me trouxe essa ideia, me trouxe o microscópio e trouxe o instituto. Eu devo isso a um cara chamado Morgan Freeman, hoje é meu amigo pessoal, e ele realmente foi o cara que me trouxe essa ideia de uma forma, assim, de uma forma mais elegante de entendimento. E por isso que a gente conseguiu montar o Instituto de uma forma com cooperação internacional o tempo inteiro, por conta dessa linguagem aqui. E eu tenho muita dificuldade no Brasil hoje para entender essa linguagem. O que eu percebo quando eu cheguei foi duas coisas muito importantes. O colega, ele quer te perseguir. Eu nunca vi um lugar para ter tanta gente com inveja. Conhecimento é feito, o caixão de ninguém pode ter gaveta. Você tem que dar informação. O dinheiro vai vir na mão de vocês de uma forma transparente, límpida e clara. Você não precisa ter concorrente. A concorrência é uma palavra que só existe para idiotas. Ela não funciona muito bem. Se você se aplica, você aplica o outro. Se aplica o outro, o universo te conspira a favor e as coisas vão se direcionando. A coisa só funciona dessa forma. Então, o recado do fotofármaco que eu trago para vocês é uma inovação tecnológica. Ela não tem para onde fugir. As portas do Instituto estão abertas para todos. Todos que foram lá foram muito bem recebidos. Não posso receber todos de uma vez só, mas ligando vão em grupos, não tem o menor problema. Nós temos um curso que não é venda de marketing aqui, pelo contrário, porque a gente lá no Instituto dá mais do que recebe. Não, recebe muito, mas dá mais em termos de ajuda cooperativa às pessoas. Então a gente tem essa visualização. Dá mais um. Nosso curso de formação ele acontece com 200 horas, que precede a pós-graduação que a gente tem. Esse aqui
é o hospital onde saiu tudo, essa casa pequenininha onde eu convivi durante o meu tempo de estudo, essa é a associação que realmente eu acredito, porque tem um grupo de amigos que valorosamente, como o Clailson, faz com que a gente tenha a intenção. Esse aqui é o instituto que nasceu essa história, esse aqui é o hospital que eu devo tudo, próximo. Essa é a nossa formação que a gente apresenta dentro de um quadro de 100, dependendo 200 horas, nunca é menos do que isso, porque nós não temos condições de absorver. Nós somos fisioterapeutas clínicos que só trabalhamos com reparação funcional de tecidos, queimaduras e feridas diabéticas. Me perguntam, você não trata um joelhinho? Não. Você não trata um ombrinho? Não. Eu só trato feridas. Eu vivo com o rosto nas úlceras. Eu trabalho com uma questão que é muito importante, que é o tecido macerado e mutilado. E a gente tem muita vontade que Belo Horizonte tenham pessoas reproduzindo esse conhecimento que nós temos, como a gente já tem pessoas vindo do Chile, nós temos bolivianos chegando, nós vamos receber quinta-feira que vem 2 americanas que vão começar o treinamento aqui, e a gente quer ampliar esses conhecimentos. E não pense em custo, né? Para estar perto da gente não tem custo, não. Tem que ter muita vontade. Nós não somos fáceis, mas a gente tem muita intenção de fazer vocês crescerem. Isso se estende para Manhuaçu, para Manhumirim, para Abricam, para Caratinga, para Ipatinga, para todos. Muito obrigado, gente. Perguntas? Amigo, eu vejo um ponto principal que você disse é a maneira como é falado, né? A gente teve experiências assim, igual o doutor Anderson falou, é muito mais o relacionamento fisioterapeuta-paciente do que ficar buscando legislação para ver quem que vai ganhar na briga de quem, a coisa sai mais fácil e tal. A gente tem casos com ozônio de tratar sintomas, e eu nem me coloco como especialista, porque realmente eu não sou, mas paciente soro positivo, recebendo, tinha acabado naquele mês de ficar sabendo do diagnóstico, e com a herpes genital imensa, e já com urologista, e sem problema nenhum, só foi uma boa conversa, uma demonstração de conhecimento. Eu me coloquei na condição de, olha, eu não preciso nem de ver a sua ferida, porque eu não sou especialista nisso. Talvez, né, com certeza lá no seu centro você ia ter muito mais do que falar, mas eu me coloquei na condição de fisioterapeuta, que tem experiência desde 2007 com ozônio, começando a tratá-lo com insuflação retal de ozônio, modulando o sistema antioxidante dele, superóxido mutase, catalase, glutationa peroxidase, fazendo otimização mitocondrial a nível sistêmico, desagregando eritrócitos, ou seja, melhorando a performance de oxigênio a nível celular, e óleo ozonizado local. Esse paciente, em pouco tempo, trouxe um resultado fantástico. Ele não desenvolveu AIDS até hoje, e não tive problema algum com o urologista, só foi uma boa conversa, e não teve essa questão foi muito bacana, e hoje nós ficamos amigos. Fábio, que bacana esse negócio de ozônio, isso é fantástico. E também eu evitei a acupuntura, porque pelo fato dele, né, e também uma boa conversa, uma projeção de futuro. Olha, a gente está evoluindo muito, foca daqui a 10 anos, quem sabe né, o AIDS vai ter aí a medicina vai descobrir um fármaco eficiente. Já descobriu. Então foca no futuro. Sim. Pensa que eu acredito pessoalmente que em 10 anos vai ter cura, e já descansa, pensa daqui a 10 anos e vamos focar no hoje. Esse paciente voltou totalmente sem a lesão, 1 ano e meio depois ele sumiu, 1 ano e meio depois voltou bem, carga viral baixíssima, só estamos fazendo controle com insuflação retal de ozônio, ele ótimo. Então, assim, só queria dividir isso, que eu vejo que eu não tenho problemas lá nenhum, porque a conversa é boa. Entende? Eu não me coloco como especialista de nada, não coloco o ozônio como panaceia, mas é um ótimo coadjuvante. E o discurso sendo bom, a gente não tem conflito. Não precisa de contratar advogado. Vocês mineiros recebem a pessoa onde da casa de vocês? Não é a cozinha? Eu, quando dirigi a Caratinga, eu aprendi isso com vocês. Você resolve um problema na cozinha. Você gostaria de ser tratado por um cara arrogante, com lapsos de babaca, com intenções só financeiras? Não vai. Mas se você tem o seu coração aberto para o conhecimento científico,
se você tem seu coração aberto para ajudar aquele próximo, qual é a resposta? É uma lei universal, gente. Qual é a resposta? Todo mundo fala assim, meu Deus, e a crise? Poxa, eu não sei, honestamente, ela não veio na minha casa, no meu prato. Mas eu faço um exercício muito grande de humildade, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu vou me relacionando comigo mesmo e tentando me entender. Eu acho que eu não estou bem nisso. Será que eu estou bem naquilo? Será que eu tenho que ajudar mais ali? Então, isso é uma metodologia que eu aprendi com meus pais e meus avós e que me serviram, e não foi na minha formação acadêmica, foi na minha formação humana. Um dia me perguntaram, você não gosta do ozônio? Eu falei, não tem nada disso, pelo contrário, eu gosto sim, o problema não é esse. O problema é metodizar um método, o problema é uma panaceia. Quando você chega para um paciente e fala assim, eu curo o câncer, eu curo a AIDS, isso não é um impacto, isso não é uma arrogância. Se nós temos tantos pesquisadores batalhando para que isso aconteça, isso não aconteceu, mas vai acontecer, Fábio. Vai acontecer. A plataforma do meu trabalho toda, eu passei durante um tempo do meu trabalho na NASA. Durante um tempo, eu ia aos Estados Unidos normal com a minha família passear, Orlando era lindo, mas eu não conhecia, por exemplo, Orlando por debaixo da terra, como eu conheci, onde eu fui trabalhar com pesquisa. Eu fui entender muito a relação universal, Fábio, dentro de alguns lugares que eu frequentei. Eu sou um cara muito privilegiado, eu sou um cara que eu conheço a Área 51, eu sou um cara que minha chefe visita o Hangar 18 dos Estados Unidos, eu acredito em algumas coisas que eu vi, que eu senti, que eu tive percepção, e que eu não posso estar conversando sobre isso, principalmente tem aquela câmera aí, eu sou proibido de falar sobre isso. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, nós estamos muito tacanhos em termos de tecnologia. O Brasil foi descoberto pelos holandeses, né, por uma concessão de Portugal. Portugal assume o mando brasileiro em 1500, mas em 1500 nós já tínhamos teses de mestrado desenvolvidas nos Estados Unidos inteiro. Nós já tínhamos especializações americanas. Nós estamos um pouco atrasados, eu acho que é mais de 100 anos. Porque nós ainda estamos discutindo se eu sou doutor e se você não é. É legítimo, ele é doutor, indiferente do doutorado, porque ele é um ser douto, douto de alma, douto de boas ações, douto de características familiares e douto de ciência, que formam um binômio fantástico, que é ciência e mansidão. E muitas das vezes a gente não consegue, Fábio, entender como é que essa relação que funciona por conta do atraso que a gente tem. Por exemplo, eu estou aqui no sábado, deixei minha família, os meus cachorros que eu tanto amo, mas eu estou numa felicidade. Eu não conhecia vocês, alguns sim. Um foi meu aluno, eu conheci alguns aqui. Mas só de ver esse casal, como trabalha e como essa equipe proativa funciona, eu falo com esse cara no avião, eu sempre vou vir. Eu sou muito difícil de sair da minha casa, eu sou um cara caseiro, eu fico tocando meu baixo, eu sou um cara muito caseiro, eu sou um bicho estranho. Mas eu vou em alguns lugares pontuais para deixar o meu recado. Eu não vou em muitos lugares, mas eu vou em lugares de pessoas como eles. Eu sou bem recebido, eu estou à vontade aqui. Eu não preciso estar de gravatinha, não preciso estar assim, assado. Eu estou a fim de doação. Mas, Fábio, é questão de um momento profissional. Fazer o bem sem olhar a quem. A grande maioria só quer brigar. A grande maioria só quer maldizer. A grande maioria só quer enfrentamento. Minha pergunta, alguém veio ao conselho efetivamente acompanhar o trabalho desses caras aqui? A gente está vendo. Eu fui registrado nesse conselho, gente, e um dia eu vim nesse conselho porque um camarada me denunciou. Olha que barato. Um cara comia na minha casa, sabe? Não sei, de repente um espírito ruim o absorveu, sabe? É aquele espírito daquele cara que julga, né? O espírito do julgador podre. E aí eu fui receber meu salário, Marilene. A minha filha tinha 1 mês. E eu tinha um adicional de doutor de R$ 5.500. Mais do que eu ganhava. E aquele adicional não veio. Eu fui saber por quê que não veio. Não, porque aquele adicional, doutor Marcos, é para quem tem o doutorado validado no Brasil. Aí eu olhei para ele, para o cara do Recursos Humanos, e falei assim, mas eu preciso validar o doutorado com uma filha de 1 mês, com 194 artigos publicados por essa instituição, com 74 alunos de mestrado, 8 de doutorado, 2 de cooperação de pós-doutorado. Eu ainda preciso justificar.
mas eu não vou justificar, eu vou conversar com o reitor. Eu fui lá no reitor, Marilene, mesa do reitor, estava com uma fome miserável que já me é peculiar. Fui lá, tinha uma mesa dele, para o Antônio, tinha uma mesa de pão de queijo, café. Clailson, eu parti para aquilo. Professor, quem foi? Eu estou tenso. Aí comecei a comer aquela parada. Comecei a comer loucamente, comendo aquele troço. Calma, professor, aconteceu isso. Aconteceu? Que sacanagem que fizeram com você, o reitor. Beleza, pegou o telefone. Deposita o dinheiro, professor, eu vou me acertar com ele. Professor, valida o seu diploma que nós vamos queimar o seu colega. Fui eu para a UFRJ para validar um diploma numa instituição tão séria como a minha. Eu levei 393 dias. Ao final, o cara me deu uma caneta e falou assim, ó, toma aí, cara, defende para a gente um gastroenterologista, um cirurgião videolaparoscópio e um clínico geral com doutorado. Eu fui lá e defendi. Esse é o seu trabalho? Então, nós queremos o senhor aqui nas bancas. Ficamos amigos. Mas eu fui com ternura, Fábio, eu fui com o meu coração aberto. Eu fiz a minha oração matinal, dura mais ou menos 1h40, que eu gasto fazendo essa oração. Meu pacote é enorme, até meus cachorros é enorme, uma coisa louca. Acabei de fazer minha oração e fui. Validei, voltei, entreguei o diploma. Meu reitor maravilhoso, que eu não saí com mágoas da instituição, eu saí porque eu sou um passarinho. E aí ele chegou, fez uma reunião com todo mundo. Eu gostaria de saber quem fez a denúncia do professor. Juliana Reis, que é sua delegada, minha filhada de casamento, foi sua professora, sua professora também, e uma coisa louca, maravilhosa. Aí ele falou assim, fui eu, porque eu não acho justo doutor sem título validado. Que coisa pobre. Doutor sem título validado. Não, mas ele está validado, já está recebendo mesmo sem título validado. Agora nós queremos saber o seguinte. Nós só vamos admitir professores que têm mais de 20 artigos publicados. O senhor tem quanto? Nenhum. Então o senhor pode procurar o recurso humano. Foi mandado embora. E ele foi mandado embora. Eu pedi ao reitor para ele continuar com ele, né? Porque eu não queria que ele passasse por essa situação. Mas ele foi com Deus, né? Foi embora com Deus. Não que eu quisesse. Então eu só estou te contando um pouco, Fábio, da história que a tua região eu conheço bem, Maior Sul eu conheço bem, porque eu estava em Caratinga, minha filhinha nasceu em Caratinga. Eu tenho muito medo desse negócio. Eu falo muito com esse cara aqui, ó, não tenha medo de inveja, não. Você faz um trabalho lindíssimo, lindíssimo. Isso aqui daqui a pouquinho vai ter uma sede própria. Eu vou vir para a inauguração, mando aquelas coxinhas que eu estou dentro. Vou vir, que eu gosto de comer um negocinho. Mas, de fato, eu penso o seguinte, o nosso comportamento ele só muda com a atitude. Ele está dentro de uma prefeitura, foi para dentro da prefeitura como fisioterapeuta e homeopata, e está mudando a história da cidade dele. Sabe por quê? Porque tem atitude. Então, nós temos que ter atitude para mudança de comportamento. Se a gente aceitar o que a gente quer com mudança de comportamento, a gente não vai fazer nunca nada. Então, tenham mudança de atitude, mudança de comportamento. Nós podemos fazer tudo que a legislação nos recomenda, mas, por favor, tenham uma boa formação. Porque se não tiverem uma boa formação, vocês vão cair no tribunal de ética e sanções acontecerão na vida de vocês. Alguma pergunta? Professor, motivado pela sua atitude, eu também gostaria de colocar à disposição do CREFIT 4 um treinamento gratuito de ozonoterapia, não para que o profissional saia totalmente formado, mas pelo menos saber o que não pode fazer. Porque a gente trabalha com a técnica, a ozonoterapia ela é muito segura, desde que você trabalhe dentro de uma janela terapêutica. Insuflação retal de ozônio eu já faço meu filho desde os 16 dias de vida, porque eu sabia fazer, né? Aprendi com o cubano, doutor Calunga, vou para o México agora, ficar do dia 5 ao dia 9 de fevereiro com ele, treinamento na clínica dele, é cubano, mas foi para o México por questões de... Então, assim, eu aprendi a fazer, e meu filho passou por algumas vacinas que eu não pude evitar, passou bem, enfim. Então, eu sei da segurança, mas o meu medo é ver por alto entusiasmo, compra um aparelho de ozônio, deixa eu ver se eu jogo aqui, eu vi falar que o volume é 200 ml ou 100 ml, a concentração ficou no mais ou menos, joga 60 microgramas por ml, vai parar no pronto-socorro com cólica. Entendeu? Você está entendendo? Então, as feridas, o cara botava uma sonda no reto, insuflava o reto do cara para tratar uma ferida. Até aí tudo bem, ele me explicou, tá tudo ok. Pô, passou 24 horas, Fábio, o pé do cara momificado. O dedo dele saiu na minha mão. Momificou na minha mão o dedo. Não foi um caso, foram vários casos. Não é, eu sou a favor de um ozônio de forma certa.
Olha, de uma janela dentro de uma janela terapêutica, terapêutica. Eu dentro falo de isso. dentro Falo de um isso com o critério, Clailson. sem ficar Sim, mostrando que aquilo é uma sim, panaceia, sim, mostrando sim. que é coadjuvante, que de Sim. forma nenhuma. É. Então, eu estou disposto, motivado até pela sua atitude, pela sua proatividade, a pelo menos que nós, fisioterapeutas, saibamos o que eu não posso fazer, já que eu cismei de comprar um aparelho de ozônio sem treinamento. Porque o presidente não vai fazer sozinho se a gente não der as mãos. Exato. Vocês podem ter certeza. Não vai perder tempo. Eu, por exemplo, o que eu vou fazer? O presidente me manda uma passagem aérea aí, eu vou vir com o meu microscópio, vamos dar um treinamento? Bota 10 marcas aí, vamos embora. Dá para certificar? Dá. Acabou. Mas ele sozinho ele não vai conseguir fazer. Ele já está fazendo além do limite. Se todo mundo que tivesse sua expertise pudesse doar um tempo a esse conselho, quem estaria ganhando é a bacia da macro e micro região de Minas Gerais. Não me refiro a Belo Horizonte, porque eu estou falando para o coleguinha de Nanuque, de Serra dos Aimorés, como eu estou falando para Teófilo Otoni, Belo Horizonte, Valadares, Caratinga, Nanuque, Vermelho Novo e subindo. Eu conheço Minas Gerais. Nós tínhamos um internato rural, a fisioterapia da UNEC tinha um internato rural. Nosso internato rural funcionava. Depois eu fui passado para pesquisa e fui para a medicina da aula. A minha disciplina é biofísica, a minha disciplina é imunologia clínica. E lá ficava dando as minhas aulas na fisioterapia e mais na medicina. Mas eu posso dizer para você seguramente que o mercado ele é aberto, não existe conflito de interesse para nada. Tem mercado de trabalho sim, as pessoas querem trabalho, querem emprego. Se não acharem emprego, eu provo a vocês que trabalho tem e a questão é de tempo. Agora, não dá para trabalhar de 8 às 10h30, depois vai para manicure, ou vai fazer um tratamento da musculação, aí volta às 14 e acaba às 15h30. Isso aí é para playboy. Mas para quem quer trabalhar de sol a sol honestamente, vai conseguir trabalhar com a sua profissão e viver dela. Porque eu vivo dela, Clailson vive dela, e nós não vivemos em zona de desconforto. Então, você sabe como proceder. Agora, sozinho não vai andar. Todo mundo tem que ajudar. As pessoas criticam muito, tudo. Em se tratando de conselho, tem que pagar anuidade, gente. A anuidade tem que ser paga mesmo. A roda gira, esse bifezinho gostoso venda tudo. Isso aqui tem que rodar, o sistema roda. Não é flores, não. Agora, eu fui recebido com dignidade aqui dentro, me mandaram um carro bacana para me buscar com dignidade, um motorista aciado, a recepção desse cara é sempre bacana, a de vocês para conosco que vem de fora. Então, isso que nos move. Agora, saiam da zona de conforto. As portas estão abertas. Meu telefone está ali, ó. Já até apagaram. Eu dou para cada um individualmente. É só mandar o WhatsApp. É o telefone meu. Toca, eu respondo, eu mando artigo. A secretária do Antes pediu o artigo, eu mandei vários do Evidência que eu participei. Mandei 5 livros. Eu mando livro gratuito para vocês, online. Não tem problema. O meu caixão não dá para levar minha literatura toda. Então, eu tenho que dispensar antes que eu vá embora. Então, eu tenho que mandar para todo mundo. A questão é essa, é passar conhecimento. Informação tem que ser dada, meu amigo. Esse coleguinha que esconde informação, o babaquinha que não quer dizer onde é o curso, esse tem que ser limado, fora. Tem que dar informação. Se tu tem um carro, tu tem que fazer o teu colega ter um carro também. Isso é a mentalidade de crescimento. O americano cresce, o canadense cresce, Nova Zelândia cresce. Tem que ter essa mentalidade de fazer com que o colega tenha. Critiquem menos, venham para um conselho para trabalhar. As portas do conselho estão abertas. Conselho que anda, seu presidente, eu já tive aqui e fui recebido por uma janelinha. Abriu a janela e falou, o que você quer? Eu vim trazer minha documentação. Aguenta um tempinho. Fechava a janelinha. Eu ficava igual um babaca com a janela fechada. Abre a janelinha. Tá com documento aí? Tô. Outro difícil. Me dá o documento, me dá o documento. Era assim, aqui não, tu entra, tu sai, tu anda, tu vê, daqui a pouco vocês vão ter uma sede, se Deus quiser. É isso aí. Mas antes, era uma janelinha, é isso aqui, ó. Pequenininha, mal cabeça é meu carão. Alguma pergunta? Na prática clínica nossa, mais de interior, tem alguma coisa que você poderia sugerir em termos que a gente... No caso, por exemplo, das úlceras de decúbito, que a gente já poderia aplicar voltando para casa? Você tem tudo para aplicar. Eu acho que o primeiro momento é fazer o que eu fiz em Caratinga quando cheguei.
Quando eu cheguei, o reitor falou, você tem 12 mil pessoas aí. Então, como é que eu vou mexer um cariocão sem saber como é o modus operandi do mineiro? Fui na culinária mineira, fui na casa mineira, fui conhecer o mineiro, fui conhecer a cidade. Mapeei geograficamente. Eu acho que tem que fazer um trabalho de densidade demográfica. Eu acho que o primeiro passo é no IBGE. Verificar a densidade demográfica da tua região, da bacia da tua região. Depois, junto ao Ministério da Saúde, ele tem zonalmente pelo Hiperdia, ele tem o contato da quantidade de diabetes zonais, cruzando com hipertensão porta, perdão, e cruzando com diabetes, principalmente diabetes com lesão de extremidade. A partir daí você tem um número. A partir daí você me liga que eu vou te orientar um projeto de pesquisa para que você ofereça a tua região. E esse prefeito com certeza vai aceitar, porque os meus projetos eram aceitos e não é o seu que não vai ser aceito. Um projeto de densidade demográfica oferecendo esse serviço. Nós vivemos uma endemia no interior de Minas Gerais. A cada 10 habitantes, 7 têm uma úlcera de pé. Então esse mercado está aberto. Clailson uma vez falou uma coisa muito certa. Na dermatofuncional, as pessoas estão querendo muito atender com a estética. Mas e a lesão funcional? As queimaduras, as úlceras, feridas? Está aberto. É um mercado de trabalho sem fim. Está muito aberto. Vou parar o evento quando o presidente mandar ir, tá? Ele que é o comandante, eu sou só o amigão. Não tem mais lanche, esse é o problema. Beleza. Voltando para a parte de prescrição, eu às vezes trabalho com reparo tecidual de escara e utilizo laser. E sempre eu vejo quando, às vezes, algum dermatologista indica uma concentração de 5% de própolis numa pomada, eu vejo que o resultado é assim, fantástico. Pesquisei literatura, já tudo tranquilo. Só que eu penso, posso prescrever? Não posso? Eu sempre fico naquela. Porra, cara, isso deu um show aí. Pode prescrever sem sombra de dúvida. Você sabe o que eu gosto de fazer com própolis? Sabe o que eu gosto de fazer? Eu vou te ensinar essa regra, mas eu tenho que mandar... Eu vou falar essa regra e vou te desenhar ela, mandando para o WhatsApp. Você pega a tua urina embebida no algodão e deixa dentro do zangão ali cheirando a ela e manda dessas abelhas comerem florada vermelha. O feromônio dessa abelha vai ser enorme, ela vai consumir florada vermelha e você vai consumir um própolis completamente diferenciado. Esse própolis que eu estou te dando a dica, ele vai funcionar de 514 nanômetros até 644. É um aspecto enorme. Mas existe uma técnica para isso. Quando você não tem um microscópio é difícil, mas a minha realidade é outra. Mas você no olho, no popular da tua região, você tem que aprender a identificar os bordos da lesão. São os bordos que vão ditar o crescimento daquele tecido. Primeiro ponto. O controle do PCR de 15 em 15 dias e como está o leucócito dele. Você vai ter que ter esse parâmetro de acompanhamento. E isola se ele tem alguma parasita intestinal. Uma tenesaginata, uma ascaris lombricoides, que podem roubar no soro piloro substâncias importantes para o desenvolvimento da ferida. Isso é fatal. Mas que você pode prescrever, estás perdendo tempo. Mas a formação... O Clailson criou uma pós-graduação... o Clailson é um bicho estranho, meu companheiro. Ele não gosta que fale, é um cara completamente estranho. Ele criou uma pós-graduação muito bem desenhada de 1.080 horas na Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro. Inclusive, eu sou aluno. Ele quer que eu dê aula, mas eu não tenho essa capacidade. Eu vou como aluno, vou sentar lá com vocês. Quem tiver interesse, procura a Universidade Salgado de Oliveira. Ele criou uma pós-graduação em fisioterapia integrativa. Está muito bem feito. Então, esses desenhos, você precisa olhar. Quando você fica aqui no microscópio, a gente fica assim, olha, desenho que você está vendo. No quinto desenho, você vai identificar o que é bordo, o que é epitélio simples, estratificado e o que não está conjugal ao fechamento da lesão. Você vai, porque isso é visual. Quem mexe com úlcera é o melhor? Não. Quem mexe muito com úlcera se torna melhor. Porque é capacidade de quanto mais você faz, entendeu? Você vai ver que ela está usando até uma gramagem muito pesada, não precisa. Aí você bota ali um dedinho só de neomicina, que é o ligante disso tudo. Essas sacadas a gente tem que te dar. Mas é por isso, aí você fica, a gente precisa de um curso para ter autonomia, não precisa. Não, você vai ter que fazer. Eu acho que a associação nossa recomenda. Agora, vocês têm que se associar à Brasf. Você tem que se associar à Associação Brasileira de Fisioterapia Integrativa, tem que se associar. Porque ela vai dar o trâmite da prova de especialista, ela vai tocar, porque essa especialidade está chegando. Não, então, eu já o COFITO vai criar uma especialidade. Acreditem, está chegando. Está chegando. Você já imaginou um papagaio no teu ouvido 24 horas? Integrativo, integrativo, integrativo. Esse rapaz.
Então não tem como negar nada para ele. Tu fica louco, né? Então ele vai sair. Então tem que estar com a formação. E essa formação que ele desenvolveu está maravilhosa. Esclareci, cara? Tranquilo. Pega meu telefone, liga Vou lá, pegar, manda sim. mensagem. Ok, obrigado. Aqui. Aqui em Belo Horizonte, pela UFMG, né? Mas é através de Viçosa, aí é realizado na Faculdade de Odonto. E você pode fazer em 2 ou 4 anos, depende da carga horária. Por exemplo, 2 anos, a carga horária é de sexta, sábado, domingo, toda semana. Aí uma pessoa fica com essa cara e fala assim, nossa, 4 anos, pô, meu primo formou em medicina há 6, 2 de especialização em neurocirurgia e 8 de residência. Então, E tá rindo. eu procurei informação e aí foi, né, aí me falaram isso, pode você ter a opção de fazer em 2, e ele tem específico, devido à nova resolução, na página fala, a nova resolução, então foi por isso eu liguei para o Crefito, fui muito bem informada. Mas já imaginou se você está na Brasf? Você vai estar sabendo informações atuais do presidente sobre as novas tendências que acontecem no mundo das PICs. Isso. Porque E lá é barato. e lá o curso tem esse de homeopatia específico para fisioterapeuta, médicos e fisioterapeutas. Ué, maravilha. Marilene? Não, minha perguntinha é rápida. Você sabe que eu desvio um pouquinho desse rumo, porque minha praia é Queimadora. Eu vi você falando dos seus tempos de cicatrização, que em torno de 14, 15 dias. Eu já continuei e já fui um pouquinho mais para frente, eu já fui na cicatriz. Sim, maravilha. Você tem o controle desse paciente? Você vê esse paciente depois? Sim, follow-up, faço. Você tem resultado dessa Tem. cicatriz? Tem, eu faço follow-up. No Brasil, eu estou tendo a oportunidade de fazer o follow-up de até 2 anos. Até 2 anos, nós chamamos o paciente, por exemplo, o paciente volta, a gente faz um chazinho com ele e tal, nisso a gente avalia, fotografa, ele assina o termo de consentimento livre esclarecido para fotos e imagem, mas a gente tem acompanhado. Que cicatriz é essa? Geralmente nós trabalhamos muito com as cicatrizes, as imperfectas, as cicatrizes com ondulação, com barreira de ondulação, cicatriz, porque você está acostumado com o tempo... Nessas lesões profundas, que você faz um tecido de granulação, como aquele primeiro abdômen que você mostrou, que é uma lesão profunda, tem até hipoderme exposta e tal. Sim. Você teria ali uma boa chance de ter uma cicatriz hipertrófica ou uma cicatriz queloidiana, vai do indivíduo. Eu queria saber assim, se a sua técnica, em algum momento, afetaria esse processo, minimizaria de alguma forma, ou afetaria de alguma forma, mesmo sendo um processo de 14, 15 dias. O que envolve um tecido que não cicatriza? São só 2 substâncias. É a 14-C-glicina e a 3-HD-prolina. São barreiras do universo colágeno, né? Elas geram uma intempérie do tecido colágeno, né? Então, ela gera uma imperfeição do colágeno. Quando você aumenta o aporte dessas suas 2 substâncias, o tecido queloidiano não vai nascer e o tecido hipertrófico não vai nascer. Ele vai nascer um tecido de retração imperfect, mas ele vai voltar ao estado natural, mas ele vai fechar do borde distal para proximar o tempo inteiro. Ele vai fechar. Não vai haver como não fechar, porque a produção enzimática é muito maior, o aporte mitocondrial é muito maior, as substâncias que defendem aquela estrutura do endotélio de leito vascular lateral vai ser muito maior. A resposta vai ser muito maior. Hoje já se estuda a possibilidade do indivíduo receber carga de laser múltiplas em câmaras, monitoradas com banhos de azul de metileno, por exemplo, com uma resposta fantástica. Os franceses estão fazendo um trabalho lindo com relação a isso. Mas o ventre abdominal já não é muito mistério. A gente usa no abdômen daquele, eu esqueci de falar, bem colocado por você, Marilene, a gente prepara aquele abdômen e a gente usa uma membrana biológica natural chamado gelonete, muitas das vezes. Essa gelonete, ela solta 24 horas de clorexidina quando é fotoativável. Ela seca, para mim, não é tão assim. Eu gosto dela fotoativável.
Eu gosto também das membranas de entreliça simples. Papel, tecido membranoso só, coloca, banha com soro e fotoinocula por cima. Resposta também muito grande. Então, essas membranas entreliçadas, para a gente, é excelente. Ela tem um ganho aproximadamente de 1,47 centímetros a cada ciclo de 24 horas. É interessantíssimo. Ela vai muito rápido, o fechamento dela. E ela é um bactericida por excelência, então a resposta é maravilhosa. Não só um bacteriostático, né, mas é um bactericida por excelência, então a resposta dela é enorme. Sem cobertura, muitas das vezes medicamentosa oral, é incrível, né? Mas a própria pasta base que a gente produz com a membrana, ela já segura muito bem. Isso você pode fazer na tua região, sabe? Muito rápido. Vai ter alguns problemas com a enfermagem de trâmite natural, por reserva de mercado, mas a ciência, ela corrobora para o bem comum, ela vai equilibrar esse fator e tu vai conseguir fazer. Entendeu? Foi, Marilene. Professor, tudo bem? Beleza, queridão? Desculpa. Que acontece? Eu estava só com uma dúvida. Questão de as farmácias de manipulação. Como que o senhor trabalha com isso? O senhor tem uma farmácia que... Não. Lá no Rio, não sei, talvez você tenha até uma experiência maior, aqui envia a receita, eles aviam. Não há problema nenhum. Eu tenho lá principalmente no Rio, tem a Hahnemanniana. A primeira coisa que eu fiz foi visitar o farmacêutico. O farmacêutico não conhecia os fotofármacos. Apresentei uma série de artigos de fotofármaco. Ele apresentou ao Conselho Federal. Foi um barato. E realmente agora, até o verde malaquita, que eu tinha que processar com o soro, está já vindo pronto para a gente. Mas isso é aquilo que ele fala. Você tem que ter a ousadia de ir lá e fazer, cara. Você tem que fazer. Entendeu? Todo mundo está esperando que o Conselho notifique as farmácias. Meu Deus do céu, vai enlouquecer o cara. Vai enlouquecer. Ele vai notificar todas as farmácias, Vespasiano também, vai localizar também, não tem como. Mas se cada núcleo isolado também apresentar a resolução às farmácias, chamar a farmacêutica-chefe, está aqui a resolução. Até porque não vai dar zebra, porque é de conselho para conselho. Mas eu acho que tem que ser feito, principalmente a de manipulação. Não vejo problema, não. Agora tem que ter a formação. É um embate que a gente sempre teve de formação, ele finalmente resolveu lançar o curso. Porra, eu adorei. Tanto que eu e a minha esposa somos alunos dele número 1 e número 2. Vou fazer o curso. E tem que fazer. Eu acho que é um conhecimento agregativo que tem que ser feito. O indivíduo que entrar no mundo da prescrição, ele tem que fazer a formação. Terapia neural, tem que fazer a formação de terapia neural. Ele faz uns bloqueios incríveis, mas tem a formação. O cara quer fazer a acupuntura de Fábio ali, formação. Ele tem que fazer a formação, acabou? É uma condição sine qua non. Tem que fazer. Entendeu, meu irmão? Tem que fazer.